Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito obrigado pela boa recepção. Deus continue abençoando cada um ricamente. Hoje nós temos aqui a lição de número 10. A experiência transformadora de Jacó. Jacó teve uma experiência transformadora. Você acredita na transformação do ser humano? Na transformação da pessoa? Hoje vivemos em um momento que a gente fica meio receoso quando vê alguém contando um testemunho do que era e o que agora é. Mas o poder do Evangelho não se limita. Ele se limita às pessoas. O Evangelho transforma a pessoa. O Evangelho muda a pessoa. Muda o coração, muda a maneira de pensar, a maneira de viver, a maneira de agir. E hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo. A palavra-chave da lição de hoje é transformação. Transformação. Pela bondade de Deus, a misericórdia de Deus, nós estamos ali servindo ao Senhor em redenção, ali auxiliando o nosso pastor-presidente, pastor Joás Pastor, no Tempo Central. Nós estamos ali atuando na Escola Bíblica Dominical, estamos ali na superintendência. E Escola Dominical, para mim, quando acontece essa situação de eu faltar a EBD, eu coloco na balança o motivo, se justifica. Coloco na balança se o motivo justifica a minha falta na EBD. Porque na EBD é uma oportunidade que nós temos de aprender a palavra do Senhor mais um pouquinho. Onde nós temos a oportunidade de interagir. Eu estou fazendo um comentário aqui e você tem algo a apresentar, você tem a oportunidade de interagir, de apresentar a sua ideia, de questionar, de perguntar, que não pode sair com dúvida. E se me apertar muito, aí eu transfiro aqui para o meu pastor Neto Ibiapino, que é o mestre na palavra de Deus. Nós vimos na lição anterior, porque essa lição aqui é uma sequência da lição passada, onde houve um conflito entre Jacó e seu irmão. Houve um conflito por ele ter organizado lá com a mãe dele de pegar a bênção do pai. E a bênção do patriarcal era algo de uma conotação espiritual diferenciada. Ela era importante. Ele precisava daquela bênção. Há quem diga que Jacó e Rebeca fez algo que já tinha uma aprovação. Por que eu digo isso? Porque foi revelado a Rebeca que ali eram duas nações e que o maior ia servir o menor. Quem que era o maior? Quem nasceu primeiro. Então já estava certo que o maior ia servir o menor. Por essa razão, Rebeca organizou para que isso se cumprisse. Pode entender que a forma não foi correta. Deus teria outros meios de resolver. Mas ela resolveu fazer desta maneira. E também, Jacó havia comprado a bênção da primogenitura de Esaú. Ele tinha negociado. Então, dá a entender assim como se fosse legalizar a negociação. Mas fica aqui um ponto. Os irmãos não precisam concordar com essa fala minha. Mas fica aqui uma interrogação para a gente entender o que foi feito. Por isso houve esse conflito. E quando teve o conflito, quando ele chegou e viu que tinha perdido a bênção, ele colocou no seu coração que quando Isaac morresse, ele ia matar Jacó. Aí os pais, ouvindo isso, vendo esse conflito, vendo que estava acontecendo isso, organizaram para que ele fosse embora. Ele fosse embora. E disse para onde que tinha que ir. Mas uma coisa importante aqui, que ele não saiu sem a bênção dos pais. Ele não saiu sem a bênção de Isaac e nem a bênção de Rebeca. Eles foram abençoados. E está aqui em Gênesis 28. E Isaac chamou Jacó e abençoou, e ordenou, disse: não tomes mulher entre os filhos de Canaã. Levanta-te e vai para Padarã, a casa de Betuel, pai da tua mãe,
e toma lá uma das mulheres do filho de Labão, da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejam multidão de povos. Ele foi, mas não foi sem a bênção dos pais. Uma coisa importante, nós temos a bênção dos nossos pais. Uma coisa importante, a gente não amaldiçoar os filhos quando erra. A gente não amaldiçoar os filhos quando erra. Não jogar os filhos fora quando comete erros. Porque nós temos uma cultura justiceira. Quando alguém comete um erro, é punição. Claro que você precisa corrigir. Se cometeu um erro, você tem que corrigir. Mas venha corrigir sem ter que jogar ele fora, sem ter que dispensar ele, sem matar a pessoa. Os pais concordaram com isso? Não. Quando chegaram a um consenso, viram que tinha cometido um erro, mas já tinha feito. Mas eles não amaldiçoaram os filhos. Então não vamos amaldiçoar nossos filhos. Por mais que nos contrarie, por mais que faça coisa que nos agrade, mas nós temos que abençoar ele. Vamos abençoar nossos filhos. Porque ele saiu, mas não saiu sem a bênção do pai. E ainda prometendo que a bênção de Abraão seria com ele. É organizado para que levassem. Então Jacó tornou-se fugitivo, saiu da casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele em um sonho que mudou a sua vida. Ele saiu sem levar nada. Aqui em 29 diz assim: então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. Ele saiu a pé. Que distância era essa caminhada dele? Há quem diga que é 750 quilômetros, outros falam em 1050 quilômetros. 650 não é tão relevante, mas não era perto. A caminhada era longa, a pé. Hoje nós temos facilidade de transportes, graças a Deus, mas naquela época era a pé. Mas ele foi. O ponto 1 diz assim: um sonho que mudou uma vida, uma escada que tocava ao céu, um sonho que mudou a vida. Diz assim: e durante a fuga da casa do seu pai, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Não é um sonho qualquer, é um sonho divino, um sonho de Deus. Ele já conhecia Deus, seus pais já haviam falado de Deus para ele. Então ele teve um sonho divino. E nesse sonho ele viu uma escada. Essa escada que tocava ao céu. E anjos subia e descia. Anjos subia e descia. O que são os anjos? Os anjos são ministros de Deus. São ministros que estão a serviço de Deus. Que é usado para cuidar do povo de Deus. É usado para abençoar. Trazer bênção do céu para nossas vidas. Mas são servos de Deus. Estão para servir a Deus. E Deus manda eles nos servir. São importantes. A Bíblia diz que os anjos são seres ministradores e trabalham para aqueles que confiam em Deus. Basta confiar em Deus. Que Deus ordena os anjos dele para nos abençoar, nos guardar. Mas o nosso Salvador é Jesus Cristo. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Quantas pessoas, você já teve sonhos de Deus? Deus já revelou a você através de sonhos, de mensagem que você entendeu que foi Deus que falou com você? Que foi Deus que revelou você através do sonho? E quando você acorda, o teu coração se jubila de alegria, que foi Deus que falou com você. Situações que você precisa tomar decisões e você não sabe o que fazer. Aí Deus aparece em você através de um sonho. Eu entendo que quando você tem um sonho e que parece a figura do seu pastor falando contigo, é Deus falando com você. É Deus revelando a você o que Ele quer que você faça.
Precisamos ter entendimento, sensibilidade espiritual para entender quando o sonho é de Deus e quando não é de Deus. Todos nós temos sonhos. Temos sonhos espirituais, temos sonhos materiais, tem sonhos que não têm sentido, mas precisamos sonhar. Precisamos de sonhos, tanto espirituais quanto materiais. Uma pessoa que deixa de sonhar, ele deixa de viver. Ele perde o seu combustível, ele perde a sua força. Eu tenho um sonho. Que os meus filhos sejam melhor do que eu. Que os meus filhos sejam melhor do que eu espiritualmente, sejam melhor do que eu materialmente. Então eu tenho um sonho. Todos nós precisamos sonhar. E se você não tem um sonho, então sonhe o sonho de outro. Sonhe para outras pessoas, para que ele vá bem. Deus se revelou para José, esposo de Maria, através de um sonho, dizendo o que era para ele fazer. Todos conhecem a história. O Senhor revela em visões e sonhos aos seus profetas. Deus deseja fazer-se algo na vida de Jacó, dizendo o que teria que fazer, através de um sonho. Deus apresenta-se em sonho a Jacó. Um sonho, o seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas viu Deus e no topo da escada. Deus está mais em cima. No topo da escada, Deus está mais em cima, algo mais relevante. Ele viu os anjos subindo e descendo, mas no topo da escada, ele viu Deus. Deus sempre procurou se apresentar às pessoas. Deus se revelou a Abraão. A Bíblia não descreve de que forma, mas se revelou a Abraão. Deus se revelou a Isaac. Deus buscou ter relacionamento com as pessoas. Deus se revela às pessoas. Deus se revelou a esses homens, dizendo o que Ele queria que eles fizessem. Dizendo o que Ele queria que eles fizessem e dizendo o que ia fazer na vida deles. Deus não revela só pedindo algo, não. Ele revela oferecendo algo. Algo especial para você, para nós. E Deus continua se revelando. A escada, ela tem a sua simbologia. A escada é uma ligação da terra com o céu. É as coisas do céu sendo ministradas na terra. É as coisas do céu sendo ministradas na tua vida. É as coisas do céu sendo ministradas na vida do servo de Deus, das servas de Deus. É as coisas da terra aqui espiritualmente sendo ligadas no céu. É Deus procurando estreitar o relacionamento. Essa escada tem uma simbologia espiritual também de santificação. Porque cada degrau que você sobe na santificação, mais pertinho de Deus você vai estar. Mais próximo de Deus você vai estar. Você vai subir num degrau que é santificando. Então, quanto mais você subir um degrau desse, mais perto de Deus você vai estar. Então, tem essa simbologia de santificação, de aproximação de Deus. Porque Deus está no topo. Está em cima, lá no último degrau. Então vamos continuar nossa caminhada. Vamos subindo aos pouquinhos, vamos subindo, e a gente vai chegar lá. A Bíblia diz que nós precisamos ser hoje mais santo do que ontem. E precisamos amanhã ser mais santo do que hoje. Então a santificação ela é uma dinâmica. Ela precisa ser contínua. Todo dia se santificar. O apóstolo Paulo diz assim, todo dia morrer por uma coisa, até chegar à estatura de um varão perfeito. E nós só vamos chegar à estatura de um varão perfeito quando nós adentrar as mansões celestiais. Aí nós vamos chegar a essa estatura de um varão perfeito. Então a simbologia da escada está aqui, a santificação. Ele disse assim, e respondeu com ele, disse assim, eu sou Deus. O Senhor falou a Jacó de modo semelhante como falara com o pai dele, Abraão, e com Isaac. Somente daria a Jacó a terra que estava deitado, e certamente Jacó estava temeroso em deixar sua família. Ainda em sonhos, consolou dizendo que não estaria sozinho e guardaria ele.
Ele estava temeroso saindo da casa dos seus pais, para uma terra longe, mas Deus estava com ele e consolou ele. E Deus fez promessa a Jacó, as promessas de Deus. Mas as promessas de Deus, materiais e espirituais, as espirituais são mais importantes do que as materiais. Nunca o material é mais importante do que o espiritual. Sempre o espiritual é mais importante do que o material. Porque quando Abel ofereceu uma oferta ao Senhor, Deus olhou primeiro para ele e para o coração dele, depois para a sua oferta. Então entenda que o material ele é importante, mas o espiritual é mais importante do que o material. E foi isso que Jacó entendeu. Que Deus estava prometendo para ele os bens materiais, mas ele estava valorizando mais o espiritual do que o material. Quantas pessoas têm recebido promessas de Deus? Que Deus vai fazer, que Deus vai te dar. E o bom dos que servem a Deus, que somente com uma promessa você já se sente consolado. Somente com uma promessa de Deus que Ele vai fazer e que vai resolver o problema. Ele não marcou o dia e a hora que vai resolver. Ele só disse que vai resolver. Isso já leva o nosso coração, a gente já subir de alegria, como se já tivesse recebido. O nosso Deus faz assim. E por que digo assim? E às vezes por que ela atrasa? A culpa não é de Deus. Às vezes nós não estamos prontos ainda. E você mesmo testemunha depois. Eu ainda não estava pronto para receber aquele cargo. Eu ainda não estava pronto para receber aquela bênção. Eu ainda não estava pronto para receber aquela oportunidade. Mas Deus me preparou para que hoje eu estivesse pronto para receber. É esse o entendimento que nós temos. As promessas de Deus, ponto 3. Deus revelou a Jacó em sonho e fez-lhe promessas. Primeiramente, dá-lhe a terra que se achava deitado. Depois, prometeu que a sua semente seria como numerosa, como o pó da terra. E diz que a terra que ele ocuparia seria do ocidente, oriente, norte e sul. Os 4 pontos cardeais. Botou as 4 direções que aquela terra seria dele. E disse assim: a promessa que fizeram a Abraão e Isaque, e a tua semente será como pó da terra. E por último prometeu que estaria com ele e guardaria por onde quer que andasse, e lhe faria retornar àquela terra que encontrava. E não te deixaria até que se cumprisse o que havia dito. Olha a promessa de Deus, tanto que ela é maravilhosa. Prometeu assim: que não vou te deixar enquanto tudo isso que eu estou te prometendo não se cumprir na tua vida. Não vou te deixar. Estarei contigo. Por onde quer que for, eu estarei contigo. E o próprio Jesus veio e reforçou isso. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus prometeu que estaria com Jacó até que se cumprisse a promessa. E Jesus prometeu que era para a gente ir, fazer discípulos, pregar o evangelho, que as pessoas iam se arrepender, iam se converter, e que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, até fundar. O salmista diz que o Senhor é o pastor e que estava com ele. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E habitaria na casa do Senhor por muitos tempos, outros para sempre. Quando falo no sentido espiritual. Abre oportunidade para interação. Porventura a gente passa a ver despercebido por algum ponto e você acha relevante, a gente talvez não comentou, fica à vontade. Pode ficar à vontade para interagir. As descobertas de Jacó. Deus fez promessa. Deus fez promessa prometendo a terra. Deus fez promessa prometendo que guardaria ele. Deus fez promessa que ele retornaria àquela terra. Deus fez promessa que eles seriam numerosos, como o pó da terra. Deus fez promessas maravilhosas para ele. Mas aí havia uma descoberta que ele precisava ter. A descoberta de Jacó.
Jacó descobriu a presença de Deus. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Estava passando por luta, por tribulações, por revés, e Deus estava com ele e ele não sabia. Quantos de nós, em situações, nós estamos passando por luta, por tribulações, por momentos difíceis, por momentos cruciais, e Deus está conosco, e você assim: eu não sabia que Deus estava comigo. Eu não sabia que Deus estava cuidando de mim. Eu não sabia que Deus estava me dando livramento. Eu achava que eu estava sozinho. Eu achava que eu estava carregando isso sozinho. E Deus está conosco. Ele está com você. Ele está para te abençoar. Existem situações que Ele pega essa tribulação, esse momento de luta, e Ele puxa para si. E é momento de nós se aproximar mais de Deus. Não foi diferente com Jó. Jó passou por uma tribulação assim, que se for botar um de nós para passar, ele não, estou fora, não dou conta de passar. E ele passou, mas ele disse assim, quando terminou, que Deus abençoou, ele conseguiu a vitória, as coisas mudaram na vida dele, saiu do cativeiro, as bênçãos de Deus chegou na vida dele em dobro, em porção dobrada. Ele disse assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus pessoalmente. Então entendemos que os revés da vida, as tribulações, as percas materiais, as percas de um ente querido, não é para nos afastar de Deus. É para nos aproximar de Deus. É para nós estar mais pertinho de Deus. É para nós depender mais dEle. Vamos depender cada vez mais de Deus. E ele entendeu que não estava sozinho. E fizeram conhecer que Deus de modo pessoal, ou seja, Jó conheceu Deus de modo pessoal, mais intimidade. Jacó descobre a casa de Deus. Jacó ficou impactado no sono revelado. A sua presença naquele lugar, exclamou assim: quão terrível é este lugar. Esse terrível aqui não é pejorativo. Esse terrível aqui é poderoso, majestoso, divino, algo grandioso, mas de Deus. Não é um terrível pejorativo, é um terrível de poder de Deus, de presença de Deus, de majestade de Deus naquele lugar. E foi a experiência extraordinária, sozinho, em meio à escuridão, jamais esperar ter um encontro real com Deus. O Senhor estava iniciando-se um processo de transformação. Transformação. O primeiro passo de transformação na vida de uma pessoa é a presença de Deus. O primeiro ponto crucial na mudança, na transformação de uma pessoa é a presença de Deus. Quando Jesus chegava presente em um lugar, as pessoas se comoviam, ele mudava. Porque a presença de Deus faz a diferença. A presença de Jesus em nossas vidas faz a diferença. Quem entra na presença de Deus não tem como sair do mesmo jeito. Ele sai transformado, ele sai mudado. Deus trabalha no caráter da pessoa, na transformação. Vamos para frente aqui. Jacó descobre a porta dos céus. Sabemos que uma porta é a abertura através do qual temos acesso a determinado ambiente. Essa transformação, ela vem em 3 aspectos na vida de uma pessoa. Que é a metanoia, que é a forma de pensar, sentir e agir. O Espírito Santo, ele transforma a pessoa de dentro para fora. Essa transformação de fora para dentro, ela é uma transformação que não tem sustentação. Você não consegue manter uma aparência por muito tempo. Vai chegar uma situação que você não tem mais como se esconder. Porque você não foi mudado, não foi transformado. Agora, quando a transformação vem de dentro para fora, vem mudando tua forma de pensar, tua forma de agir, tua forma de fazer. Essa mudança, ela vem no intelecto, que é a capacidade de julgar antes de fazer.
A capacidade de julgar antes de fazer, não tem intelecto na tua mente. Capacidade de julgar antes de fazer. E pensar nos seus pecados uma ofensa contra Deus. Vem um aspecto emocional, que é um estado de angústia por causa de culpa ou vergonha. Esse aqui é o mais perigoso, o emocional da pessoa. Porque cada um tem uma estrutura. Nem todo mundo tem essa estrutura de lidar com percas, com erros que você cometeu. Porque assim, Deus perdoa, os homens perdoam, a igreja perdoa, mas a pessoa não se perdoa. Ele acha que poderia ter evitado aquele erro. Então esse aí é um ponto assim que precisamos vigiar. Para a gente não estar aí se autoflagelando, achando que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente. E ele foi o suficiente. Nós recebemos o perdão de Deus. Isso na ceia. Santa Ceia, né? A pessoa saiu do seu próximo para cear. Se Jesus voltar. Então, Jesus perdoou ele, mas ele não se perdoou. Isso. Então a pessoa precisa se perdoar. Jesus me perdoou, a igreja me perdoou, e eu estou em comunhão com o céu. E o meu nome está escrito no livro da vida. É esse entendimento que precisamos entender. E também no aspecto voltivo, ou seja, da vontade. Uma vontade de mudar. E a vontade faz toda a diferença. Quando você tem vontade de fazer algo para Deus, você tem iniciativa de fazer algo para Deus, a tua vontade faz a diferença. A vontade faz tanta diferença que até o teu sistema imunológico ele aumenta. Tem pessoas que têm vontade de viver, às vezes está enfermo, às vezes está na UTI, e os médicos dizem, para essa pessoa que tem vontade de viver. Aquilo muda o quadro clínico da pessoa. Então a vontade de mudar, ela é extraordinária. Quantas pessoas às vezes não estão presas nas drogas, de repente cai aquela vontade de mudar de vida. Eu vou mudar de vida. E hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus que transforma. Então a mudança ela acontece. Precisamos ter essa atitude. No Velho Testamento, Deus trabalhava diretamente. Ele, de forma esporádica, o Espírito de Deus descia, que era o Espírito Santo, e trabalhava no coração da pessoa. Hoje é diferente, hoje nós temos o Espírito Santo que está continuamente conosco. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele está nos dizendo toda hora, isso está errado, não faça. A consciência está dizendo, não faz. Então a mudança acontece nessas áreas da nossa vida. Vamos aqui para frente. A descoberta. Jacó descobriu a porta dos céus. Jesus Cristo é a porta do céu. Disse Jesus, eu sou a porta das ovelhas. E quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem, pasto verdejante, águas tranquilas, águas calmas, é através de Jesus Cristo. Ele diz que ele é a porta das ovelhas. E as ovelhas conhecem o seu pastor e ele chama e elas atendem. A porta das ovelhas. No ponto 3, a coluna de Betel. A pedra que transforma em coluna. Cheio de fé e entusiasmo. Cheio de fé e entusiasmo. Não é emoção. É entusiasmo. Diferente. Cheio de fé e entusiasmo. A fé faz toda a diferença. A fé, ela é o nosso ponto de partida para agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes a nossa fé não é de palavra. A nossa fé é de ação. É de fazer, é de acreditar. Eu vi um pacote de feno e uma criancinha em cima do pacote de feno. E o pai era na parte de baixo. E aquela criança pulou e se jogou no braço do pai. Se jogou no braço do pai sem medo, acreditando que o pai ia segurar ele e ele não ia cair. E não ia se machucar.
Então nossa fé é essa fé de nós se jogar nos pés de Jesus, crendo que o milagre ele vai fazer. Então, cheio de fé e entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar gratidão a Deus de forma bem concreta. Demonstrar gratidão. Para mim, é um dos sentimentos mais nobres que pode existir no coração da pessoa. É ter grato. Ter gratidão. Ser agradecido. Ser agradecido pelas bênçãos de Deus. Ter gratidão no coração. Quantas vezes você faz algo para alguém, faz, e de repente aquela pessoa demonstra ingratidão pelo que você fez? Nós, seres humanos, sentimos que isso dói. E Deus, que é dono de tudo, que tudo nos proporciona, que tudo nos dá. Ele poderia ter feito só uma oração. Não, eu vou orar aqui, obrigado, Senhor, fiz essa oração. Não. O coração dele estava tão jubiloso, tão alegre, que ele fez pedido e promessa. Senhor, já que tu abriu esse leque para mim, tu está me prometendo algo, abriu esse espaço de conversar comigo, eu vou te pedir algo também. Mas eu vou te pedir algo também, mas vou te prometer algo também. Não é só pedir. Tem gente que só quer pedir as coisas para Deus, só pedir, sem prometer nada. Tem muito assim, Deus, eu quero mais de ti, Senhor, eu quero mais de ti. Aí Deus diz, eu também quero mais de ti. Eu quero mais de ti também. E aí? Como é que fica? E diz assim, e ele poderia ter feito só uma oração, mas não. Ele diz assim, fez de modo bem real e visível. Levantou de madrugada, bem cedo, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro e levantou como uma coluna e serviu de memorial. Assim, eu preciso ter um testemunho aqui. Preciso de algo que vai marcar que esse aqui é que eu estou prometendo. Ali como se fosse um lançamento de uma pedra fundamental, né? Que ali era a casa de Deus. Ali era o lugar de luz, que agora seria Betel, casa de Deus. Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar diante de luz de Betel, que significa casa de Deus. E veio apenas a coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Não era só uma pedra, era um lugar de adoração ao Senhor. E o voto de gratidão a Deus. Ponto 2. E consagrou a coluna a Betel. Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé, profunda gratidão. Ele prometeu, se Deus fosse com ele, primeiro a presença de Deus. Primeiro a presença de Deus, primeiro as coisas de Deus, primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas. Se Deus fosse com ele, tivesse a presença de Deus com ele, e guardasse ele naquela viagem, e desse pão para comer, e veste para vestir, e voltasse em paz à casa do seu pai, ele disse que Deus seria o Deus dele, já era o Deus dele, mas ele reforçou. Também prometeu, certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse. Prometeu entregar o dízimo. Ele não tinha nada. Nós lemos no texto aqui que ele foi sem nada. E a pé. Ele não tinha nada. Mas falou que se Deus abençoasse, ele daria o dízimo de tudo que Deus desse para ele. Tudo. Tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Deus pediu isso para ele? Não. É a demonstração de gratidão. Quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta à casa do Senhor, isso é demonstração de gratidão por ter recebido algo de Deus. Eu não tinha, agora eu tenho. Ele não tinha nada. E ele prometeu. Eu vejo assim, tem pessoas que fazem voto quando está desempregado. Senhor, se o Senhor me der um emprego, o primeiro salário é teu. Então, ou seja, o meu salário é só daqui 60 dias, né? O de 30 dias não é meu. Aí quando chega os 30 dias, o salário cai no bolso, cai na conta, e aí, não, Senhor, esse mês não dá não, é o outro mês. E cuidado com prometer algo para Deus. Nós prometemos as coisas para Deus, tem que ser com sinceridade. Prometeu, está prometido, não importa o que aconteça. Prometeu 20%, prometeu, tem gente que no aperto promete dízimo de 20%, de 30%.
promete tudo, que está no aperto. Nós precisamos ter coerência e entendimento espiritual naquilo que nós estamos prometendo para Deus. Ainda que seja julgando, né? Oi? Ainda que seja julgando. Não muda. Os votos que é feito para Deus, ele precisa ser cumprido. Porque senão você vai banalizar algo que você prometeu para Deus. Precisamos vigiar no que nós estamos votando. Jefté fez um voto. E esse voto eliminou a geração dele. Ele prometeu, quando chegasse da batalha, o que ele primeiro encontrasse era do Senhor. Ia sacrificar o Senhor. Quem foi que ele encontrou? A filha dele. Mas entenda bem, ela não foi sacrificada como um cordeiro foi sacrificado. O sacrifício dela foi viver uma vida de casta, de consagração inteiramente ao Senhor. Entenda isso. Deus não aceita sacrifício do ser humano. Nunca aceitou. Então, cuidado com nossos votos. Vote para Deus, cumpra, mas vote seguro. Para que depois você não tenha consequências. E disse assim, e daria o dízimo de tudo. E ele prometeu seguir o exemplo. Na revista aqui, o nome está invertido de lugar. Porque ele seguiu o exemplo de... Aqui está em Melquisedeque, mas na verdade é o exemplo de Abraão. O exemplo de Abraão, que deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, quando ele retornava da vitória. Deus abençoou Abraão na vitória, ele venceu a guerra, e quando ele chegou, ele entregou o dízimo de tudo. Entenda bem que o dízimo está na dispensação patriarcal. Não é lei. É patriarcal e é demonstração de gratidão a Deus. É demonstração de satisfação a Deus pelas bênçãos recebidas. Quando você dá... Porque na verdade é o seguinte, o dízimo é uma devolução daquilo que Deus te deu. Antigamente, não deu uma coisa que já ele prometeu. Sim, exatamente. Então, o dízimo é característica, é demonstração de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Vamos para frente aqui um pouquinho. E o concerto de Deus com Jacó. E abençoou o concerto que transmitiram o primogênito. A família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho teria a bênção. Vimos que Esaú não deu importância à primogenitura. Ele não deu importância às coisas de Deus. Ele banalizou aquilo que era de Deus. Por ele ser o primeiro filho, ele não valorizou. Mas Jacó valorizou. Ele viu que aquilo era importante, a bênção do primogênito era importante. O primogênito é o primeiro filho macho de qualquer casal. O primogênito é o primeiro filho macho. Esse é o primogênito. Esse tem a bênção para abençoar os demais da família. E ele não valorizou, mas Jacó valorizou. Jacó tinha sede de Deus, tinha sede das coisas de Deus, tinha vontade de ter posse das coisas de Deus. Tem muita gente perdendo porque não tem mais sede, não tem mais vontade das coisas de Deus, de ter as coisas de Deus em mãos. Estão perdendo esse interesse pelas coisas de Deus. Devemos cada dia mais valorizar mais aquilo que é de Deus. Porque o material, ele vai ficar tudo aí. Não vamos levar nada. Certamente que a este mundo nada trouxe. E certamente que deste mundo nada vamos levar. Então, se não vamos levar, nós somos apenas administradores de Deus. Assim como foi o patriarca Abraão e Isaac, o concerto com Jacó exigia obediência e fé. Então Jacó prometeu que se Deus fizesse tudo aquilo na vida dele, Deus seria Deus dele e ele entregaria a evolução das bênçãos, que Deus abençoasse ele, mas prometeu também que seria fiel. Seria fiel, que ia servir a Deus com fidelidade. O que acontece quando alguém conta com Deus? O que acontece quando alguém conta com o Espírito Santo no coração dele?
Jacó, antes do encontro com Deus, oportunista. Aí depois do encontro com Deus, verdadeiro. Antes do encontro com Deus, mentiroso. Depois do encontro com Deus, paciente, verdadeiro. Antes do encontro com Deus, enganador. Depois do encontro com Deus, trabalhador. Antes do encontro com Deus, confiava na sua esperteza em vez de buscar Deus. Mas depois que ele encontrou com Deus, confia em Deus para abençoar e buscar a sua direção. Precisamos confiar em Deus para buscar a sua direção. Que os nossos passos sejam guiados por Deus. Que os nossos passos sejam direcionados por Deus. Que a nossa vida seja conduzida por Deus. Porque sendo assim, nós vamos ter bênçãos e resultados. Porque existe duas vontades de Deus. Tem a vontade de Deus permissiva e a vontade de Deus diretiva. Na vontade de Deus permissiva, Deus não tem compromisso com os resultados. É por sua conta e risco. Na vontade de Deus permissiva, diretiva, que é a direção de Deus, na direção de Deus, os resultados é com Deus. Deus é responsável pelos resultados. Deus provê os resultados, porque você está na direção de Deus. A partir daquele sonho, Jacó não caminhou mais aleatoriamente. Jacó começou a caminhar em direção de Deus. Em direção às coisas de Deus. E a prova de que Deus era com ele, porque ele prosperou. A prova de que Deus era com ele, que ele chegou na casa do seu tio. Ele chegou e encontrou água para beber, e encontrou a pessoa que seria a esposa dele. E ajudou a tirar água, e já começou ali a servir. Deus já começou a clarear as coisas para ele. Já começou a abençoar ele, para ele ter prosperidade. E Deus abençoou de maneira extraordinária. Mesmo a gente sem nada, mas nós tendo fé, confiando em Deus, os resultados acontecem. As bênçãos de Deus acontecem. Oi? O sogro dele usou de esperteza com ele, né? Ali foi só Deus permitindo, sabe para quê? Para mostrar que toda semeadura, toda plantio tem colheita. Que a lei da semeadura é irrevogável. Então ele precisava colher um pouquinho para ele aprender, né? Que quando você engana alguém, você corre o risco também de ser enganado, né? Deus apareceu a Abraão, Isaac e Jacó. A teofania de Deus, a manifestação visível de Deus. Deus se manifesta ao povo através de coluna de fogo. Ele aparece ao povo por revelações, por sonhos, manifestação em pessoas. Então a teofania de Deus ela acontece. A Deus se apresenta. Quando o povo estava no deserto, obrigado. Quando o povo de Deus estava no deserto, Deus estava presente numa coluna de fogo. Quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, apareceu um ser na casa de Abraão. E um deles era a presença de Deus. Então a presença de Deus ela é importante. E ela acontece, e ela continua acontecendo em nossas vidas. Basta você se santificar. Precisamos ser santos. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Para ver Deus, precisa se santificar. Então vamos cada dia nos santificando na presença de Deus. Porque a teofania de Deus, a presença de Deus, ela acontece. E hoje nós temos a presença de Deus em nossas vidas, através do Espírito Santo que está presente. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando. E abro aqui o espaço para interação do assunto que a gente comentou aqui. Alguma observação, alguma pergunta, fica à vontade. E eu já devolvo o microfone, que é de direito. Quero aqui agradecer ao pastor Neto Biaprino pela confiança, pela oportunidade. E que Deus continue abençoando esse casal, pastor Neto, irmão Elmo. Sempre uma alegria nós estamos aqui juntos. Mas a minha alegria é ter a minha companheira aqui. Essa bênção de Deus, que Deus deu, esse presente de Deus.
Deus é bom em todo o tempo. Temos 3 filhos abençoados e vamos criar ele na presença do Senhor, para que um dia também possa ser instrumento de Deus e cooperar no reino de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe também. Obrigado, minha pastora.